Olá, 2022 estava programado em nossas mentes para ser o ano da recuperação pós-pandemia. Mas, como se diz no popular, tudo que está ruim sempre pode piorar. Abrimos o calendário com a variante Ômicron, as enchentes no Sudeste e parte do Nordeste e seca no sul do Brasil. E agora a guerra na Ucrânia. Então, quais as perspectivas para a economia brasileira neste ano que já vai avançando? Com essa pergunta, eu abro este Agenda Econômica com o professor de Economia da Universidade de Brasília, José Luiz Oreiro. Professor Oreiro, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Oi, Antônia, é um prazer estar aqui novamente com você e com os espectadores do Agenda Econômica da TV Senado. Então, professor, quando eu estava preparando esse programa, essa abertura, me veio à mente aquela música do Chico Buarque, sabe a esperança de tudo se ajeitar? Pode esquecer? A gente pode esquecer, a gente ri, mas é triste. É para esquecer mesmo que a gente vai se ajeitar a economia em 2022 ou ainda tem alguma esperança? Não há mais remota esperança, quer dizer, mesmo antes da crise na Ucrânia, né, a expectativa dos analistas, da maior parte dos analistas econômicos, era de um crescimento muito próximo de zero para 2022. Então, por exemplo, no boletim macro da FGV, do IBRE da FGV do Rio de Janeiro, publicado no dia 21 de fevereiro de 2022, portanto, 3 dias antes da invasão da Ucrânia, já se esperava um crescimento de 0,6% para a economia brasileira no ano de 2022. Lembrando que a população ela está crescendo algo como 0,7%, 0,8%. Então, qualquer crescimento abaixo de 0,8% do PIB significa que o PIB per capita, que é o PIB dividido pelo número de habitantes do Brasil, vai estar diminuindo, né? Bom, e agora com a guerra na Ucrânia e com o impacto que isso tem sobre o preço do petróleo, sobre o preço dos alimentos, gerando mais inflação, né? E, consequentemente, obrigando o Banco Central a prolongar o ciclo de elevação da taxa de juros, as perspectivas ficaram ainda piores. Agora, professor, a gente fazendo um retrospecto, né, todas essas circunstâncias, elas de fato fizeram com que o Brasil piorasse, se a gente pegar as circunstâncias, especialmente de 2020 para cá, com a pandemia, mas a gente já vinha numa trajetória aí complicada, né? Para a gente ilustrar, eu vou até pegar um gráfico aqui que nós fizemos a partir dos dados do próprio IBGE, que é o crescimento anual do PIB. A gente pegou de 2011 a 2020, a Bruna vai colocar aí no ar para a gente, e exatamente para a gente, né, literalmente desenhar como ficou, como é que foi essa questão. A gente está aí começando, a gente pegou esse período, né, essa década, né, a primeira década dos anos 2000, foi uma década que a gente teve algum momento que achou que ia voltar a subir, a gente vinha de um período melhor na década anterior, mas começou a cair e nada foi capaz de fazer um crescimento sustentável aqui, né? Sim, quer dizer, lembro da famosa capa da The Economist, né? Acho que foi em 2011, que mostrava o Cristo Redentor, né, decolando, dizendo, bom, agora o Brasil vai. Depois, alguns anos depois, mostra o Cristo Redentor entrando em parafuso, né, e caindo sobre a Baía de Guanabara. Quer dizer, de fato, desde 2011, que a economia brasileira vem perdendo fôlego de crescimento, né? Nós tivemos uma grande recessão no período de 2014 e 2016, né? O CODACE, né, que é o órgão lá da FGV do Rio de Janeiro, que faz a datação dos ciclos econômicos, ele data a recessão, o início da recessão de 2014 no segundo semestre de 2014 e ela termina no quarto trimestre de 2016. Quer dizer, nesse período, o PIB teve uma queda acumulada de mais de 8%. Bom, a economia volta a crescer em 2017, 2018 e 2019, mas a um ritmo muito baixo, em torno de 1,5% ao ano, que é um ritmo inferior ao ritmo observado entre 1980 e 2014, que já tinha sido baixo, né, que foi de 2,88%. Então, você sai, a economia brasileira sai da crise de 2014 e 2016 com um crescimento mais baixo do que ela tinha antes da crise de 2014 e 2016.
Professor, rememora um pouquinho essa crise, porque o que parece, assim, a impressão que dá é que o Brasil ele vive meio que boiando de acordo com as circunstâncias, né? Não tem uma estrutura como o Estado que seja capaz de pelo menos, equilibrar um pouquinho aí os fluxos e contrafluxos do mundo, né? Porque é complicado também um país que vive ao sabor das ondas que vêm lá de fora, né? Bom, o Brasil sempre foi uma economia dependente do exterior. Quer dizer, na verdade, o nosso projeto de desenvolvimento econômico, começa lá com o governo Getúlio Vargas, né, era justamente transformar o Brasil, né, de um país, de uma economia primária exportadora, numa economia industrial, justamente para a gente conseguir ter autonomia de crescimento e não ficar a reboque, né, das mudanças das marés ou de ventos no resto do mundo. Né? Agora, o Brasil é um país que vem se desindustrializando desde os anos 90, tá? Começa lá com a abertura comercial do Collor, prossegue no governo Fernando Henrique Cardoso com a âncora cambial do Gustavo Franco, depois com um boom de commodities durante o governo Lula, você também tem uma valorização do câmbio que leva a mais desindustrialização. Então, isso tornou a nossa economia mais dependente das marés externas, por assim dizer. Agora, essa crise de 2014 e 2016, ela foi causada por uma combinação de elementos, né? Uns de natureza doméstica, né? Que foi uma queda muito grande da rentabilidade das empresas não financeiras entre 2010 e 2014, aquilo que os economistas chamam de esmagamento de lucros, ou profit squeeze. Tá? Isso derrubou o investimento privado em 2014, junto com uma mudança nos ventos externos, que foi o fim do superciclo de commodities em 2015, né, o que produziu uma desvalorização muito rápida da taxa de câmbio e, consequentemente, uma aceleração da inflação, que obrigou o Banco Central a elevar muito as taxas de juros em 2015, e aí aquela recessão, né, que já estava contratada devido ao profit squeeze, ela se torna muito maior, amplificada por esses fatores externos. Ok, se a gente voltar para o gráfico, a gente vai ver que teve aí 2 anos, basicamente, 2017 e 2019, um pouquinho melhor, né, depois desse período, e aí teve a pandemia, veio a pandemia e despencou. Quer dizer, nem nesses 2 períodos em que a gente pode se dizer que o mundo viveu, ou que o país viveu umas circunstâncias normais, digamos assim, né, bem espiado esse normal aí, a gente não foi capaz de ter um crescimento, né? Então, tentando trazer para hoje, como é que a gente vai sair desse buraco, assim, curto e grosso? Olha, eu só vejo uma possibilidade, né, do Brasil voltar a uma trajetória de crescimento robusta, com reindustrialização. Tá? E a reindustrialização vai exigir uma presença mais ativa do Estado na economia. Quer dizer, ontem mesmo eu estava vendo na TV aberta, né, uma reportagem sobre as estradas de Goiás, né, que são ainda, na sua maioria, pelo menos para escoar a produção de soja, são estradas de terra, né, e que elas estão assim, simplesmente sem condições. Né? Você vê caminhões atolados, etc. Quer dizer, a falta de investimento público, né, ela tem um impacto negativo sobre a produtividade do capital e, portanto, sobre a rentabilidade dos investimentos privados. E se privatizar isso aí, essas estradas, como o governo anunciou que a privatização ia resolver todos, não resolve. A panaceia dos nossos males. Se o setor privado tivesse interesse, os fazendeiros mesmos já teriam feito. E são as estradas que passam nas terras deles. Quer dizer, isso não é... A questão da privatização, eu acho que nós voltamos a uma ideologia dos anos 90, né? Foi muito bem vendida durante o governo Collor e durante o governo Fernando Henrique Cardoso, mas a verdade nua e crua, né, é que o movimento no mundo pelas privatizações não só parou, como reverteu. Ou seja, muitas das empresas que foram privatizadas nos Estados Unidos, na Espanha, na Alemanha, voltaram para as mãos do setor público. Tá? Então, sem investimento público em infraestrutura, tá, é impossível a gente sair do atoleiro
literalmente, né, deu para ver na reportagem ontem, no atoleiro que a economia brasileira se encontra. Quer E dizer, com uma agricultura, um setor agrícola assim, super pop, super poderoso, como a gente tem hoje no Brasil, também não gera esse desenvolvimento sustentável? não, isso por diversas razões. Quer dizer, primeiro que o setor agrícola ele tem poucos efeitos de encadeamento para frente e para trás na cadeia produtiva. Então, quando a produção de soja aumenta, né, isso não puxa outras atividades, é completamente diferente da indústria. Quando a produção de automóveis aumenta, por exemplo, você tem toda a cadeia de suprimentos da indústria automobilística que é positivamente afetada por isso. Além do mais, a indústria automobilística ela paga salários elevados para padrão brasileiro, né? Então, quando você contrata mais trabalhadores na indústria, isso gera um impacto no consumo, né? Hoje em dia, a nossa agricultura ela não emprega ninguém. Quer dizer, que a gente está falando, nosso agronegócio, né? Ele é altamente intensivo em capital, são grandes propriedades, portanto, são poucas pessoas que se beneficiam, né, das rendas obtidas com esse tipo de atividade econômica, e isso vai dar origem, basicamente, a um consumo de luxo, né? Para quem já teve a oportunidade de visitar Goiânia, né? Que é praticamente a capital, né, brasileira do agronegócio, no sentido de que os grandes fazendeiros têm apartamentos de luxo em Goiânia, é só a gente ver qual é o tipo de consumo que é induzido por essa atividade. É basicamente consumo de luxo, e aí isso não tem fôlego para puxar o crescimento da economia brasileira. Um dado interessante é que a gente tem 90 bilionários, não é isso? Que tem uma renda, essas 90 famílias bilionárias têm uma renda igual a todo o restante da população brasileira, é mais ou menos esse o dado, né? Pois é, Concentração. não, a concentração de renda aumentou muito nos últimos 6, 7 anos. Tá? Então, assim, os super ricos no Brasil ficaram mais ricos, né? Desde a crise de 2014, 2016. Quer dizer, quem que perdeu desde a crise de 2014, 2016? Quer dizer, quem perdeu foram os trabalhadores da indústria, que foram demitidos e não voltaram para a indústria, né? A classe média, né? Porque ela perdeu, né, seja emprego, e aí teve que se reposicionar em atividades que pagam um salário mais baixo, e agora, desde 2021, com uma inflação mais alta. Então, esse é o quadro de distribuição de renda no Brasil. Eu vou pedir à Bruna para colocar um outro gráfico, que é aquele anterior, um pouco mais ampliado, que a gente mostra essa questão aí do crescimento, e aí é o crescimento real do PIB, portanto, já descontada a inflação. Aí a gente pegou de 1990 para 2020, ou seja, a gente pegou esses 30 anos em que a gente tem já uma democracia consolidada, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse gráfico para a gente, porque parecia ali entre o final dos anos 90 e começo dos anos 2010, né, começo da década de 10, que a gente ia deslanchar realmente, né? Sim, esse gráfico, na verdade, ele mostra a média móvel dos últimos 10 anos para cada ano no período de 1990 a 2020. Então, o dado de 1990 corresponde à média móvel de 1981 a 1990. O de 91 é de 82 a 91 e assim sucessivamente. Então, de fato, quer dizer, o que a gente observa? Que há uma recuperação, né, da segunda metade dos anos 90 até 2010, ou seja, o crescimento da economia brasileira vai se acelerando na média móvel dos últimos 10 anos, ele chega a perto de 4% ao ano, né, em 2010. Esse é o momento da famosa capa da The Economist, né, em que o Cristo Redentor está decolando, né, em que a gente realmente achava que o Brasil tinha encontrado a trajetória de crescimento sustentado, não sustentável, não confunda duas coisas diferentes, né, mas desde então foi desfiladeira abaixo. Né? Quer dizer, o crescimento foi desacelerando e nós terminamos a década de 2011 e 2020 com um crescimento medíocre de 0,3% ao ano, que é menor do que o crescimento da população. Ou seja, o Brasil empobreceu em termos per capita na década de 2011 e 2020, e é isso que gera esse mal-estar na sociedade brasileira, que, enfim, tem diversos reflexos, inclusive, de natureza política.
Se a gente pegar, você falou uma coisa interessante, que é o crescimento sustentado e o crescimento sustentável. Mas hoje, o senhor acredita que o crescimento sustentado está ligado ao crescimento sustentável? Porque, vejamos assim, as nossas circunstâncias atuais, até a partir de pandemia e de guerra da Ucrânia. A gente tem preço do petróleo estourando, e o que é uma energia não sustentável. A gente tem aí embargos na questão do trigo, que é um consumo grande que a gente tem, mas antes, se a gente voltar aí uns 50 anos na nossa alimentação, a gente não consumia tanto trigo, a gente consumia mais milho, que é um produto nosso local, e que mudou por questões culturais. A gente tem destruição ambiental muito acelerada nos últimos 5 anos, praticamente, e aí a gente junta petróleo, destruição ambiental. Como é que a gente equaciona isso? Qual é a nossa saída, professor? Então, como eu falei anteriormente, a economia brasileira precisa se reindustrializar, mas ela tem que... Essa reindustrialização só será possível se for uma reindustrialização direcionada a uma economia de baixo carbono, né? Então, o Brasil não pode deixar de aproveitar a janela de oportunidade que está sendo dada por uma nova revolução industrial que está ocorrendo na Europa, nos Estados Unidos e na China, tá? Que é a transição para uma economia de baixo carbono. Tá? Isso vai implicar não só em investimentos maciços em fontes limpas de energia, né? Como também vai implicar em mudanças no nosso padrão de consumo e de produção de bens. Tá? Por exemplo, eu não vi até agora nenhuma discussão aprofundada de política industrial sobre como capacitar a indústria automobilística brasileira para o fim dos carros movidos a combustão interna, ou seja, que usam combustíveis fósseis, né, como combustível. Tá? Não há nenhuma discussão sobre isso. E a gente sabe que a França e a Alemanha já decidiram que a partir de 2030 não vai ser produzido mais nenhum automóvel movido a combustíveis fósseis, né? Então, qual é a política do governo para isso? Nós não temos, né? Existe também a gente poderia aproveitar, né, a enorme capacidade que o Brasil tem, né, de regenerar as suas florestas, porque nós temos sol e vento e chuva, né? Por exemplo, produzir madeira para ser utilizada na construção de edifícios. Isso já é feito na Finlândia, na Suécia. Quer dizer, a tecnologia existente hoje, não é uma tecnologia para ser desenvolvida no futuro. A tecnologia existente hoje nos permite construir edifícios com quantos andares você quiser, usando madeira, que tem a mesma resistência do concreto e não pega fogo. Tá? Então, e por que isso é uma tecnologia interessante? Porque quando você faz o reflorestamento, no processo de crescimento da árvore, o que ela está fazendo é tirar CO2 da atmosfera. E uma árvore, no fundo, é CO2 armazenado. Então, se você adota esse tipo de tecnologia, ou seja, não só fazer a preservação do que nós já temos, né? No caso, a floresta amazônica. Entra no mercado de carbono aí. Exatamente. A gente pode entrar muito bem nesse mercado de carbono e desenvolver toda uma tecnologia, né, para produzir madeira para ser usada em construção. Por exemplo, nós temos um déficit habitacional, você pode fazer um grande programa de investimento público de construção de residências usando essa nova tecnologia, e aí você desenvolve essa indústria no Brasil. Ela já existe, mas ainda é pequena. Recipiente, basicamente no sul do país, né? A construção com madeira. Exato, mas você pode transformar, você pode aumentar muito a escala desse tipo de construção, e repito, não é só para fazer casinha bonitinha, estilo chalé suíço, né? Para você construir edifício mesmo, tá? Edifício de 10, 15, 20 andares. A gente está no ano eleitoral, né? É o ano que, teoricamente, tudo deve ser discutido, o que se deseja como projeto para o país nos próximos, pelo menos, 4 anos. O senhor está falando o tempo inteiro aí em reindustrialização. É possível fazer essa reindustrialização se a gente não contar com o governo, o setor industrial, a iniciativa privada brasileira, os liberais brasileiros estão prontos para meter a mão na massa num processo de reindustrialização? Não, os liberais brasileiros são historicamente contra a indústria no Brasil.
Se a gente pegar o debate do Eugênio Goudin, né, contra o Roberto Simonsen, lá dos anos 50, quer dizer, o Eugênio Goudin defendia que o Brasil tinha uma vocação agrícola. Quer dizer, se fosse pelos liberais, o Brasil até hoje seria uma grande fazenda de café. Aí, na verdade, todo o projeto liberal do Collor, Fernando Henrique e outros presidentes, né, foi no sentido de reverter o desenvolvimentismo. Né? Então, se a gente for depender dos liberais brasileiros, a reindustrialização não vem nunca. E a nossa industrialização, ela veio, como, aliás, a de praticamente todos os países do mundo, exceto talvez o Reino Unido, né, ela veio liderada pelo Estado. Né? Quer dizer, a industrialização da Alemanha foi liderada pelo Estado, a industrialização dos Estados Unidos foi liderada pelo Estado, a do Japão foi liderada pelo Estado, a da China está sendo liderada pelo Estado. Tá? Então, sem Estado, nós não vamos, não só não nos vamos reindustrializar, como nosso destino vai ser se transformar não mais numa grande fazenda de café, mas numa grande mina de minério de ferro e numa grande fazenda de soja. É isso que vai nos sobrar. Algumas pessoas vão ficar ricas, que já são, o pessoal aqui do Centro-Oeste, né, que vive mais. Nós estamos falando de uma população de pouco mais de 20 milhões de habitantes. 200 Brasil, isso, estou dizendo, o Centro-Oeste é 20 milhões. Sim. O Brasil tem 200, 10 vezes mais. Né? Então, o agronegócio, eu não sou contra o agronegócio, acho que é importante, etc., mas o agronegócio não é a solução para um país de 210 milhões de habitantes. Né? Agora, como é que a gente desenvolve um projeto, independente do governo presente, mas como a nação desenvolve um projeto que faça com que ela tenha um crescimento sustentado? E aí eu acrescento, se possível, sustentável. Então, Antônia, eu acho que se você olhar a história do período de industrialização brasileira, que foi iniciado lá com Vargas, e com a Revolução de 30, quer dizer, se constituiu naquele momento, nos anos 30, uma aliança tácita entre classes sociais, que era uma aliança que o professor Brescia Pereira coloca muito bem isso no seu livro A Construção do Brasil. Né? Foi uma aliança entre os empresários industriais, a burguesia industrial nascente, principalmente de São Paulo, né? Entre os trabalhadores do setor industrial e a tecnocracia estatal. Lembrando que o serviço público, tal como nós o entendemos hoje, foi criado no governo Getúlio Vargas. Né? Ou seja, a ideia de um serviço público estável, profissional, etc., feito por meio de concurso, foi com Getúlio Vargas. Então, você constitui essa aliança tácita, essa coalizão de classes, que vai sustentar o projeto de desenvolvimento no Brasil, independente do regime político. Quer dizer, quando teve o golpe militar de 64, os militares não adotaram medidas liberais, ou seja, vamos como os militares argentinos fizeram. Né? Quer dizer, aqui no Brasil, os militares continuaram um projeto desenvolvimentista, é lógico, que, com nuances, né? Na comparação com Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, mas o fato é que o governo militar foi desenvolvimentista também. Né? Bom, a inflação dos anos 80, né, ela destrói essa coalizão de classes, porque ela gera uma hipertrofia no sistema financeiro brasileiro, e, a partir de então, a política macroeconômica passa a ser cada vez mais conduzida de acordo com os interesses do sistema financeiro no Brasil. Então, eu vou fazer uma pequena interrupção, senhor, para o senhor falar dessa questão específica, porque a gente tem aí questões de tempo do programa. A gente tem hoje um Banco Central independente, a gente tem uma política econômica que só está focada em reduzir a inflação, aumentando os juros. Como é que se quebra esse círculo vicioso aí de aumento de juros, aumento de inflação, aumento de inflação, aumento de juros? Bom, você vai precisar mudar o regime de política macroeconômica no Brasil. Quer dizer, inclusive, vai sair agora publicado na Inglaterra um livro em que eu tenho um capítulo escrito em coautoria com o professor Júlio Fernando Costa Santos, da Universidade Federal de Uberlândia, em que a gente faz uma proposta de reforma monetária para o Brasil. Né? Essa reforma monetária, ela envolve, o item principal dela é a desindexação total da economia. Tá? Quer
Quer dizer, a gente argumenta que o Plano Real foi incompleto, no sentido de que ele manteve, né, a indexação para contratos com maturidade superior a 1 ano, e é justamente essa indexação que gera uma grande inércia inflacionária. Faz com que a inflação ela fique, quando você ocorre um choque, né, como agora esse que está acontecendo, ela fique alta durante muito tempo, o que exige juros muito altos da parte do Banco Central para colocar a inflação novamente na meta. Então, a gente precisa de uma reforma monetária. Né? Quer dizer, muito se fala sobre quais são o Brasil precisa de reformas, sim, mas quais? Eu estou dizendo o seguinte, a reforma que é para ontem, já devia ter sido feita em 1994, é a reforma monetária. Tá? Agora, isso implica que alguns interesses vão ser contrariados, principalmente no setor financeiro. Principalmente no setor financeiro. Tá? Então, o próximo presidente da República vai ter que ter a habilidade política de costurar uma aliança em torno do que restou da burguesia industrial, né? Sindicatos, né? E a classe média esclarecida para conduzir esse processo. Bom, professor, então a gente espera que ano que vem a gente possa ter essa mesma conversa com perspectivas melhores, né, ou pelo menos mais claras. Quero agradecer pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Nada, Antônia, muito obrigado. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este Agenda Econômica já está no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, no canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado e em todas as nossas redes sociais. Aproveita e vai lá e se inscreve em nosso canal, que já tem mais de 1 milhão de assinantes. Você pode contribuir com isso e está sempre muito bem informado. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo Agenda Econômica.